E hoje nós vamos falar sobre a tradição poética. Afinal, qual é o conceito de poesia? O que é poesia? Qual a diferença entre poesia e poema? Ah, então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Então, anotem aí, por favor, a tradição poética. É, então, vamos começar. Em primeiro lugar, eu queria que vocês olhassem essas duas imagens. Quando você olha essas imagens, principalmente essa daqui, ó, que é o texto 1, e nós já falamos que tudo que transmite informações é um texto. É... O que você vê nesse quadro? O que você consegue notar? Então, quando a maioria das pessoas, quando vê esse quadro de Edvard Munch, dizem, olha, é uma pessoa gritando. Assim como no texto 2, essa imagem também pressupõe que o homem está gritando. Mas como nós chegamos a essa conclusão? Afinal de contas, nós não estamos ouvindo som nenhum, nós não estamos vendo nenhuma gravação de um gesto, nós vemos uma imagem estática de, primeiro, um quadro muito famoso, O Grito, e segundo, uma outra imagem aqui, ambas representando um grito. E como nós chegamos a essa conclusão? Porque a forma como eles gesticulam, como eles colocam as mãos no rosto, abrem suas bocas e tapam seus ouvidos, pressupõe que eles estão gritando. Nós vemos pelos gestos, pela expressão facial. Então, é possível interpretarmos dessa forma. Exatamente por isso que as imagens também são textos. Tudo que transmite informação e que possa ser interpretado, de fato é um texto. Bom, e toda vez que eu vejo a manifestação de informações, a manifestação da arte, seja em qualquer forma, como por exemplo, num quadro, uma pintura, é considerado poesia. Afinal de contas, a poesia não é só o texto escrito. Poesia é toda a expressão de arte. Então, uma pintura sobre uma tela é uma poesia. Uma música, uma canção é poesia. As composições clássicas dos grandes, famosos compositores como Beethoven, Mozart, Bach, Chopin, todos eles criaram poesias. E podemos ir além, uma aula bem dada é uma poesia, uma palestra bem feita é uma poesia. O pensamento de um determinado filósofo, escritor, acerca de algum tema, uma poesia. Então, poesia vai muito além do que, do que nós imaginamos. Ah, eu quero dar um exemplo para vocês. Poesia não tem regras. Né? É, olha só essa poesia, escrita por Paulo Leminski. Prestem atenção. A tradição poética, então, como nós estamos falando, pressupõe que a poesia é toda manifestação de arte. E essa é uma poesia de Paulo Leminski. Notem só. Wordstat Music. Uma viagem ao desconhecido. Cernes e medulas. A fala do infalável.
Linguagem voltada para a sua própria materialidade. Permanente hesitação entre som e sentido. Fundação do ser mediante a palavra. A religião original da humanidade. As melhores palavras na melhor ordem. Emoção relembrada na tranquilidade. Ciência e paixão. Se faz com palavras, não com ideias. Música que se faz com ideias. Um fingimento deveras. Criticismo of life. Palavra coisa. Linguagem em estado de pureza selvagem. Poetry is to inspire. Design de linguagem. Lo impossível est o possível. Aquilo que se perde na tradução. A liberdade da minha linguagem. Então, segundo Paulo Leminski, olha que interessante a poesia que ele escreveu. A única palavra, de fato, que foi escrita por Paulo Leminski nessa poesia foi a última. A liberdade da minha linguagem. Todas as outras foram citações que ele fez de um outro escritor, títulos de obras de outros escritores, como Dante, Jacobson, Heidegger. Tem vários aqui que são muito famosos. Fernando Pessoa, Bob Dylan. Então, ele expressa, ele traz o conceito de poesia através da citação desses escritores. A fala do infalável, a linguagem voltada para a sua própria materialidade, fundação do ser mediante a palavra, as melhores palavras na melhor ordem. Olha só. Linguagem em estado de pureza selvagem, design da linguagem, aquilo que se perde na tradução, a liberdade da minha linguagem. Então, Paulo Leminski traz nessa poesia uma importante definição do que é de fato poesia. É a liberdade da expressão artística. Então, a expressão da arte é poesia. Então, quando falamos sobre tradição poética, rememora-se que poesia é expressão artística, liberdade da expressão artística. Agora, e poema? O poema é uma expressão artística em forma de palavras, que seguem regras. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Primeiro, nós temos outro texto aqui. De fato, não é um poema. Aliás, não é uma poesia, né? Como aquela que nós vimos, mas traz a definição de poesia. A origem da poesia de Arnaldo Antunes. A origem da poesia se confunde com a origem da própria linguagem. Talvez fizesse mais sentido perguntar quando a linguagem verbal deixou de ser poesia. Ou qual a origem do discurso não poético, já que restituindo laços mais íntimos entre os signos e as coisas por eles designadas, a poesia aponta para um uso muito primário da linguagem, que parece anterior ao perfil de sua ocorrência nas conversas, nos jornais, nas aulas, conferências, discussões, discursos, ensaios ou telefonemas. Como se ela, a poesia, restituísse, através de um uso específico da língua, a integridade entre nome e coisa, que o tempo e as culturas do homem civilizado trataram de separar no decorrer da história. A manifestação do que chamamos de poesia hoje nos sugere mínimos flashbacks de uma possível infância da linguagem, antes que a representação rompesse seu cordão umbilical, gerando essas duas metades, significante e significado.
Bom, é um texto longo, eu vou disponibilizar para vocês o link, mas o importante, eu quero que vocês notem, é que a poesia ela é tão antiga quanto a linguagem. Porque desde que a linguagem existe, existe a expressão do ser humano. E quando expressamos a nossa cultura, expressamos a nossa arte através da linguagem, fazemos poesia. Agora, falamos sobre poesia, vamos falar sobre poema. O poema é uma expressão poética, é uma expressão artística, mas que segue regras. Por exemplo, vocês estão vendo aqui a poesia do Paulo Leminski, não tem regra alguma, certo? Vocês veem aqui que ele nem sequer escreveu esse poema, ele só fez citações. Ele não tem um limite de onde ele começa e onde ele termina, uma linha. Ele não tem divisão de estrofes. Vem como é diferente essa poesia de Paulo Leminski. Agora, poemas têm regras diferentes das poesias, como essa de Paulo Leminski, como nós vimos as poesias visuais, creio que vocês se lembram. Olha só, nós já fizemos poesias visuais e elas trazem formas, elas trazem formas do texto, percebem? Então, não há regra alguma aqui também. Nós já vimos o infinito, o café, entre outros. Agora, o poema tem regra. Por exemplo, nós vamos ler um poema de Flor Bela Espanha. Olha só. Ser poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior. Do que os homens, morder como quem beija. É ser mendigo e dar como quem seja. Rei do reino de aquém e de além dor. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja. É ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elmo, as manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito. E é amar-te assim, perdidamente, é seres alma e sangue, e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Notem que, olha só, ela escreveu 4 estrofes, 2 com 4 versos, 2 com 3 versos. Nessa primeira estrofe, a rima está assim, ó, A, B, B, A. A, B, B, A. Perceberam? C, D, C. C, D, C. Então, tem uma regra de rima aqui também. Então, o primeiro verso rima com o último verso e os 2 versos do meio rimam entre si. Isso acontece na primeira estrofe, isso acontece aqui, ó, esplendor, condor. Então, o primeiro e o último rimam. Os 2 versos no centro da estrofe também rimam. Deseja, flameja. Então, nós dizemos, ó, que esse verso termina em rima A, depois esse verso termina em rima B, esse verso novamente a rima B, porque rima com esse outro aqui, e esse daqui de novo é rima A, porque rima com esse aqui. Esses 3 também tem uma regra em termos de rima. Infinito, rima C. Cetim, rima D.
grito, rima C. Então fica C, D, C. Os dois Cs estão rimando. E aqui embaixo, perdidamente, C, mim, D, toda a gente, C. De novo, C, D, C. Esse versinho rima com esse versinho. Percebem quantas regras? Além disso, ainda existe a regra da divisão decassílaba. Então, cada verso precisa ter 10 sílabas poéticas. Vocês estão percebendo quantas regras eu preciso ter dentro de um poema? Então, Flor Bela Espanca foi uma poetisa portuguesa, teve um certo trabalho para poder fazer isso daqui. Eu também já fiz alguns sonetos, mostrei para vocês, né? Esse tipo de poema é chamado de poema lírico, o soneto. O soneto talvez seja um dos mais difíceis de ser feito pela quantidade de regras. Você precisa não só ter criatividade, como também seguir uma série de regras para a construção do poema. Então, esse é um exemplo de inúmeros. Machado de Assis também escreveu inúmeros poemas e inúmeros sonetos. Eu vou também disponibilizar para vocês esse link. Também é outro texto importante, vocês têm que ler com maior atenção, tá? Então, a diferença, é notável a diferença entre o poema Ser Poeta, de Flor Bela, e uma poesia visual, como, por exemplo, essa daqui, do Fábio Seixu. O poema Xícara. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho, do café descendo quente pelo bulha reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Não existe uma divisão de estrofe, nós não temos uma ordenação correta dos versos, os versos não têm a intenção de serem decassílabos, eles nem têm forma de poema. Então, a diferença é notável. Olha isso aqui. O infinito dos seus olhos me faz encontrar. O infinito dos seus olhos me faz encontrar. Então, também é outro. Não tem estrofe, não tem uma divisão adequada de versos. Mas por que eu também posso escrever poesias assim? Porque poesia não tem regras, como nós já falamos. É a liberdade da expressão artística. Existe um outro soneto, vou mostrar aqui para vocês. Essas mesmas regras que nós vimos, tá? Hum, deixa eu escolher um legal aqui dele. Bom, vamos esse aqui. Relíquia íntima, ilustríssimo, caro e velho amigo, saberás que, por um motivo urgente, na quinta-feira 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. E aproveitando o portador, te digo que nessa ocasião terás presente a esperada gravura de patente em que o Dante regressa do inimigo. Manda-me, pois, dizer pelo bombeiro se às 13h30 te acharás postado junto à porta do Garnier livreiro. Se não, escolhe outro lugar azado,
mas dá logo a resposta ao mensageiro e continua a crer no teu machado. Então, vejam, nós temos aqui de novo um soneto. Eu tenho 4 estrofes, 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos. O total de versos do soneto são 14 versos. Vamos observar aqui que eu falei anteriormente com vocês sobre a rima. Ilustríssimo, caro e velho amigo. Rima com contigo. Urgente, rima com corrente. Então, qual é a ordem de rimas dessa estrofe? A, B, B, A. Se isso aconteceu aqui, a regra é que aqui embaixo deve acontecer novamente. Te digo, presente, patente, inimigo. Então, A, B, B e A. Vem aí, são regras. Depois, olha, bombeiro, postado, livreiro. Então aqui, ó, a ideia é C, D, C. E aqui embaixo, D, C, D. Então, todos os que são C, mandaram-me, junto, mas dá logo, todos eles terminam em C, porque ó, vão terminar em bombeiro, livreiro, mensageiro. Agora, se às 3h30 te acharás postado, você não escolhe outro lugar azado e continua a crer no teu machado. Todos eles rimam. Então, é D, D, D. No final das contas, são 6 versos aqui. 3 terminam com eiro, 3 terminam com ado. Percebem aí? Olha só como existem regras para a formação de um poema. E não só da construção, como também da rima. Certo? Exatamente por isso que alguns dizem que o poema é a máquina de rimar. Então, enquanto a poesia é a liberdade de expressão artística, que inclui também o poema, então, dentro da poesia, nós temos a pintura, a música clássica, nós temos a dança, nós temos também o poema. Ele faz parte de uma expressão artística que nós conhecemos como poesia. Mas o poema em si, ele tem algumas regras. Nós vimos aqui. Inclusive, alguns dizem que o poema é a máquina de rimar. Justamente pela quantidade de regras que nós temos na construção desse texto. Vamos avançando aqui. Isso daqui é um material de apoio, não adianta eu passar a identificação para vocês. Vamos lá. Falando sobre o poema ainda. Mas, enfim, poesia é o mesmo que poema? Não necessariamente. Contudo, tal indagação é frequente. Segundo o teórico Otávio Paz, há máquinas de rimar, mas não de poetizar. Por outro lado, há poesia sem poemas. Paisagens, pessoas e fatos podem ser poéticos. É poesia sem ser poemas.
Mas por que máquina de rimar? Porque durante muito tempo foi senso comum que fazer rimas era suficiente para fazer poesia. A poesia é a expressão do eu diante do mundo. Ela pode tratar das paixões, inquietudes, dramas e perspectivas humanas. Em sua forma escrita, em prosa ou em verso, é capaz de fazer que o leitor experimente sensações, retome sentimentos, visualize imagens por meio dos recursos linguísticos empregados. Para nós importa estudar, nessa sessão, a manifestação da poesia em forma de linguagem escrita, mais precisamente em forma de poema, já que a poesia pode se apresentar em prosa também. Para começar, então, a nos aprofundar no estudo da manifestação da poesia através do poema, vejamos o poema de Flor Bela Spunk. Nós já lemos esse poema. Vamos adiantar aqui um pouquinho, analisar primeiro o conceito, tá? O poema é uma forma concreta de manifestação da poesia, na qual a linguagem verbal é trabalhada por meio de recursos estilísticos, como, por exemplo, as figuras de linguagem. Consistindo em versos que podem seguir ou não a estética tradicional, ter ou não rimas ordenadas, o poema sempre se ocupa do ritmo, da sonoridade e da plurissignificação das palavras, com o intuito de envolver o leitor, o ouvinte, em sua poesia, criando sensações e despertando sentimentos. Então, enquanto a poesia é liberdade da manifestação artística, olha um conceito interessante de poema. É uma forma concreta de manifestação da poesia. Poesia é a liberdade da manifestação artística, que inclui uma bela paisagem, uma música, uma composição clássica, uma tela pintada por algum pintor, uma escultura, enfim, e o próprio poema. Todos são formas de manifestar a arte. Só que o poema específico é uma forma concreta de manifestação da poesia, porque segue regras, que vocês viram lá em cima. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a diferença entre poesia e poema.